gente, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho, rapidinho, sobre uma biografia lida em um diazinho, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de biografias. Eu passei, né, algum tempo lendo, né, só biografias no ano passado, início desse ano, e eu tive, né, achei num sebo este livro, né, já mostrei aqui no book haul, sobre a Cleópatra, tá? A última faraó do Egito, né? A rainha egípcia mais conhecida. Cleópatra, ela é geralmente mencionado seu nome sem o seu título de ascensão, né? Ela era Cleópatra VII. Então ela não foi a primeira rainha do Egito a usar esse nome, mas como ela foi a mais conhecida, geralmente não se fala Cleópatra VII e somente Cleópatra, tá? Ela é filha de Ptolomeu XIII, tá? A dinastia ptolomaica, né? A família, né? A dinastia que Cleópatra pertencia é descendente de um dos partidários de Alexandre o Grande, né? Quando Alexandre morreu, Ptolomeu, que era um dos seus generais, né, passou a governar o Egito. E depois de um tempo ele se proclamou faraó e reinstaurou o culto da realeza, o culto do soberano, né, o culto do monarca. Então isso nos moldes, né, da religião antiga, né, das tradições egípcias. Então passou novamente, né, os faraós passaram novamente a ser dados como deidades, né, vistos como divindades, tratados como tal. Então essa família, essa dinastia passa a governar o Egito. Nesse período o Egito já tinha muita influência grega, então o próprio nome de Cleópatra, né, é grego, se eu não me engano, é Cleópatra VII Teófitopalou, alguma coisa nesse sentido. Ela governou, né? Ela foi sempre colocada, queriam sempre colocá-la de lado, né? Mas e ela sempre foi corregente, né? Primeiro de seu pai, depois de seu primeiro marido e irmão, depois de seu segundo marido e irmão, depois de seu filho, né? Mas ela sempre exerceu a autoridade. Ela só não exerceu a autoridade de fato quando seu pai era vivo, né? Porque o seu pai era quem governava de fato, né? Mas seu irmão Ptolomeu XIV, que se tornou seu marido, e depois seu irmão Ptolomeu XV, que também tornou-se seu marido, né? Não exerciam autoridade da maneira que ela exercia. Ela conquistou os generais romanos, dois generais romanos, né? Marco Antônio e Júlio César. Teve um filho com Júlio César e três com Marco Antônio, né? Desses três com Marco Antônio foram gêmeos na primeira gestação e um menino na segunda. Mas quando vão falar de Cleópatra, só mencionam Ptolomeu Cesário, que é o filho primogênito dela, né? O filho dela com Júlio César. Inclusive, esse filho dela com Júlio César, algo que o Júlio César fez, ela ficou muito, muito chateada, que ele reconheceu a paternidade dessa criança, mas não reconheceu essa criança como seu herdeiro legítimo. Então, quando ele foi assassinado no Senado Romano, e o seu testamento foi lido, ele não mencionava Cesário, até porque existia uma lei em Roma que estrangeiros não podiam herdar títulos romanos, tá? Cleópatra, ela é vista como, ela é falada, ela é vista, ela foi muito divulgada como uma rainha de beleza extraordinária, tá? Só que a arqueologia ela vai contra isso, tanto que nos tempos, né, de ouro dos estúdios de cinema, as atrizes mais bonitas interpretavam Cleópatra. E se a gente for ver, né,
Isso daqui é uma moeda da época. E estudos das múmias da era ptolomaica, mostram que Cleópatra não as pessoas da família de Cleópatra não eram, né, do jeito que as atrizes de cinema são, tá? Isso daqui é um busto, né, de Cleópatra. A gente pode ver que ela tem o rosto, né, bem redondo, ela tem reserva de gordura embaixo do pescoço, né? Isso é um sinal de riqueza, tá? Para os padrões de beleza atuais, Cleópatra não era bonita, tá? Mas para os padrões de beleza da época, tá? Mulheres robustas eram bonitas, eram consideradas férteis, né? Então, assim, a gente não pode falar que Cleópatra era bela e achar que o belo daquele período é o belo de hoje, ok? Então, ela conseguiu governar o Egito como ninguém. Ela tinha uma diplomacia ímpar, falava 8 idiomas. Inclusive falaram que Cleópatra só não foi considerada uma erudita porque ela era mulher, né? Então, naquele tempo, as mulheres não eram consideradas eruditas. Mas, sem sombra de dúvidas, Cleópatra foi considerada uma pessoa ímpar já na sua época, né? Um prodígio, porque não naquele tempo as mulheres não tinham tanto conhecimento quanto essa mulher teve. Inclusive na dinastia dela, tá? A dinastia dela reinou por 300 anos no Egito, e na dinastia dela ela é até hoje a única pessoa conhecida que sabia falar fluentemente o egípcio antigo, né? Além do hebraico, do aramaico, do latim e outras línguas mais. É, é atribuído a ela também, né, livros, né, de feitiçaria, pesos e medidas. É, ela foi também, além de monarca, e que não era uma tarefa fácil, né, ser monarca na antiguidade. Ela, além de tudo, foi mãe, né, foi esposa e amante, escritora, né, uma diplomata, né, ímpar, nunca vista, né? Nunca se viu uma diplomata igual no seu tempo, né? Ela, além de saber articular muito bem as palavras, ela, além de saber dialogar muito bem, ela ainda usava o poder de sedução para manobras políticas, né? Porque o relacionamento dela com Júlio César e depois com Marco Antônio foi, acredito que possa ter sido também, né, por amor, mas sem sombra de dúvidas que foram jogadas políticas, isso foi, né? A gente estudando história, a gente sabe, né, que casamentos arranjados, né, na nobreza eram jeitos de fazer alianças políticas entre nações, né? E ela, tendo relacionamentos com generais romanos e tendo filhos com esses mesmos generais, era uma maneira dela manter o apoio desses generais a ela, ao Egito, né? Manter o Egito independente, até porque, além, né, esses homens, né, além do relacionamento que tinham com ela, eram pai, né, pais dos filhos dela, né? Primeiro César, depois Marco Antônio. Ou seja, eles não iriam, né, tomar revelia o reino onde os seus filhos eram príncipes. Então, ela, sem sombra de dúvidas, foi uma mulher extraordinária. Ela, quando soube, né, da morte de Marco Antônio estava perdendo, né, uma batalha contra um outro general romano que invadiu o Egito pelo fato dele ter abandonado a esposa, que era irmã desse outro general, para ficar com Cleópatra. Ele, vendo que não tinha jeito, que a batalha estava perdida, ele atravessou sua espada, né, nele próprio, né, tirando sua vida. E ela, quando soube, ela também tirou sua vida, mas de uma maneira diferente, né, se deixando picar por uma serpente, né, que era símbolo do seu poder e autoridade. E aí termina, né, a história, a vida de uma das grandes mulheres da antiguidade, né, uma das grandes eruditas
né, da antiguidade. E a última e uma das maiores faraós do Egito. A vida de Cleópatra VII já foi para o cinema e merece até hoje estudos, exames, porque a cada dia que passa a gente vai descobrindo algo diferente, né? Essa biografia aqui, ela é bem curtinha, tá? Ela é pequenininha, ela é bem antiga também. Eu já li outros artigos e uma outra biografia sobre a Cleópatra, né? Da Cleópatra. É realmente uma mulher que tinha um pensamento diplomático à frente do seu tempo, né? E se a gente for compará-la com os homens que a rodeavam, ela era, sem sombra de dúvidas, extremamente inteligente. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Quem quiser ajudar aí o nosso trabalho, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino de notificações, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, nas suas redes sociais. Sigam também a gente aí nas redes sociais, é só jogar lá no Facebook ou no Instagram, Book Júlio, que vocês vão achar, tá? Tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo no Facebook. Vamos fazer a literatura, né, ser mais consumida nas redes sociais, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.